Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Dando sequência na nossa disciplina de Direito Constitucional, agora nós vamos tratar do Poder Executivo. O Poder Executivo no Brasil, ele está presente em todos os entes federativos. Vamos relembrar quem são os entes federativos? União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, a gente tem o Poder Executivo presente na União, na pessoa do Presidente da República. Nos Estados membros e no Distrito Federal, nós temos os governadores, governadores de estado e governador distrital. E no âmbito municipal, nós temos o prefeito municipal. O que a gente estuda aqui na Constituição Federal? Nós estudamos a figura do Poder Executivo da União, ou seja, o presidente e o vice-presidente da República, tudo bem? Que depois nas esferas estados, Distrito Federal e municípios, eles acabam fazendo também as suas legislações próprias, como a gente já estudou, que eles têm leis próprias que os regem, só que eles acabam tendo simetria com o que diz a Constituição Federal. Então, no Poder Executivo Federal, nós temos a figura do presidente da República e do vice-presidente da República. Também faz parte do Poder Executivo Federal os ministros de Estado, que são aquelas pessoas da confiança do presidente da República que o auxiliam na condução do Brasil. Nós temos no âmbito, o Brasil adotou como regra o presidencialismo. Então, nós temos o presidencialismo, ou seja, vamos relembrar um pouquinho que a gente estudou no semestre passado, no presidencialismo concentram-se as figuras de chefe de Estado e chefe de governo nas mãos da mesma pessoa, que é o presidente da República. Somente em 2 oportunidades nós tivemos o parlamentarismo no Brasil, ainda no Brasil Império e também na década de 60. Mas pouco tempo no Brasil acabou-se não optando por este regime. Também sabemos que já estudamos inclusive neste semestre que o Poder Executivo ele tem a função típica de administrar e as funções atípicas de legislar e julgar. O presidente, como eu disse, por ser presidencialismo, ele tem a figura de chefe de governo, que é aquele que administra, e chefe de Estado, que é o que representa. Então, o presidente da República é que representa o Brasil interna e externamente. Como que funcionam as eleições presidenciais no Brasil? Nós temos o período de mandato de um presidente da República, são 4 anos. De 4 em 4 anos é mudado o presidente, sendo permitida uma reeleição. No Brasil é permitida uma reeleição, ou seja, o presidente da República pode ficar no poder por até 8 anos. De acordo com o artigo 77 da Constituição, a eleição presidencial ela ocorre no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. A gente tem que fazer um parêntese que este ano, por conta, não é eleição para presidente, mas é eleição para poder executivo municipal. Este ano, por conta da pandemia, houve uma prorrogação na data da eleição. Eles precisaram fazer uma emenda constitucional para que fosse possível prorrogar a data das eleições, porque isso está na Constituição Federal, a data da eleição. A candidatura, ela é conjunta, não se faz candidaturas separadas no Brasil ou avulsas. A gente já estudou sobre isso também. Então, no Brasil, quando a gente fala de candidato a presidente, é o candidato a presidente e a vice. Eles têm a candidatura conjunta e serão eleitos por maioria absoluta de votos.
O que é maioria absoluta de votos? Aquela maioria, 50% mais um, daquela pessoa que mais foi votada, excluindo-se brancos e nulos. Para efeito de cômputo de votos, não se conta brancos e nulos. Então, para contagem, para saber quem ganhou a eleição, retira-se os brancos e os nulos. Segundo o artigo 77, parágrafo 1º, é eleito como presidente no Brasil o candidato que é registrado por um partido político, lembrando também que no Brasil não é possível filiação, possível candidatura sem filiação. Você precisa estar filiado a um partido político. E quem tiver maioria absoluta dos votos válidos. Votos válidos são aqueles que você coloca em um candidato, excluindo-se brancos e nulos. Para governadores de estados e do Distrito Federal e para prefeitos, segue-se a mesma regra. A gente não pode esquecer daquelas condições de elegibilidade que estão lá no artigo 14, tá bom? Não se esqueçam da questão da idade, para que possa concorrer ao cargo de presidente da República, que tem que ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. A gente tem todas essas peculiaridades que estão lá nos direitos políticos, que vocês não podem esquecer, tá bom? E para governadores de estado e para municípios com cidades com mais de 200 mil eleitores, a gente precisa também de segundo turno, tá bom? Então, a gente vai ter, nessas situações, a gente vai ter segundo turno. Para presidente, sempre tem primeiro turno e segundo turno. Quando nenhum dos candidatos atinge a maioria absoluta dos votos. Ok, pessoal? E se nenhum candidato atingir essa maioria absoluta no primeiro turno, nós teremos o segundo turno. O segundo turno, quem vai concorrer ao segundo turno? No segundo turno concorre os dois candidatos mais votados. Então, os candidatos mais votados são aqueles que vão para o segundo turno. Existe uma lenda, né, que todo momento próximo à eleição, circula nas redes sociais que se a gente não votar em ninguém, né, vai ter uma nova eleição. Se a gente colocar voto nulo ou voto em branco, tem uma nova eleição. Isso é um mito, ok? Por quê? Porque os votos nulos e os votos em branco, eles são retirados para a contagem dos votos. Então, ainda que 10% tenha votado em um determinado candidato, essa maioria absoluta, ela vai ser contada desse percentual, tá? Então, não, isso é fake news, né? Que você votando em branco ou em nulo, você automaticamente tem uma nova eleição. Isso é mito, tudo bem? A nulidade desses votos, quer dizer, eles poderão ser retirados das urnas, podem não ser computados em caso de situações de nulidade perante a Justiça Eleitoral. Então, se a pessoa praticou um crime eleitoral, se a pessoa praticou um crime que foi julgado pela Justiça Eleitoral, neste caso, realmente pode haver nulidade e realmente pode haver uma nova eleição. Mas para que isso ocorra, tem que haver um processo perante a Justiça Eleitoral. Então, a gente até vê que são retirados votos das urnas de um candidato A ou do candidato B, e isso acaba promovendo uma nova eleição. Mas isso é oriundo de um processo que gerou uma nulidade perante a Justiça Eleitoral. Se antes do segundo turno ocorrer a morte, desistência ou impedimento legal de um dos dois candidatos, vai convocar os candidatos remanescentes na sua ordem. Então, o terceiro mais votado será chamado para concorrer.
Se houver uma hipótese remota de empate, vamos pensar que no segundo turno foram 2 candidatos e eles empataram. Se houver esse empate, a Constituição, lá no parágrafo 5º do artigo 77, diz que quem assume? O candidato mais velho, o candidato mais